Olá, meus amores! Hoje estamos aqui para falar sobre ciências. Vamos à nossa primeira aula de ciências online. Para começar, pegue sua apostila ângulo, abra lá na página 286, porque é esse conteúdo que a gente vai estudar. Mas primeiro, vamos fazer uma retomada sobre a aula do terrário que a gente fez antes dessa pandemia, lembram? Vejam só. O ciclo da água no terrário. A gente construiu juntos aqui na escola esse terrário. Como que acontecia o processo do ciclo da água dentro de um terrário? Mas para que estudar sobre isso? Eu não tenho nenhum terrário. Aí você se engana. A gente está estudando isso para poder compreender o ciclo da água na natureza. E em um pequeno frasco é mais fácil da gente compreender como é que esse ciclo acontece. Lembra que a gente colocou terra, carvão, areia e por fim a plantinha? E que no outro dia já estavam formando as gotinhas de água no plástico. Pois é o ciclo da água na natureza. Ela vai evaporando, vai gerando gotículas, que depois elas vão cair e voltar novamente para a terra, fazendo todo esse processo. Mas agora vamos lá aprender sobre o ciclo da água na natureza. Para compreender o que aconteceu com a água dentro do terrário, é necessário conhecer o que acontece com esse líquido na natureza. É o que eu falei para vocês. Aqui, no terrário é apenas uma demonstração de como a água faz esse ciclo na natureza, no sistema aberto, no nosso planeta. E aqui a gente viu dentro de um terrário um pequeno frasco, para compreender melhor, certo? Aqui temos o sol, que aquece os rios, as plantas, os animais, até o nosso próprio corpo. E faz com que a água desses elementos evapore. Ela evapora formando pequenas gotículas lá e as gotinhas vão se juntando, formando uma nuvem. Cada gotinha vai chegando lá em cima, forma a nuvem. Quando essa nuvem fica sobrecarregada, ela se precipita. Ela vai formando devagarzinho, devagarzinho, vai aumentando, até que ela fica muito pesada. Quando ela está bastante pesada, ela se precipita, ela se transforma em gotinhas de chuva, voltando novamente para o estado líquido. Lembra que a gente também estudou sobre o estado físico da água? Pois é, aqui a gente vê 3 deles. Aliás, líquido, vapor e líquido novamente. Ela está fazendo o ciclo dela na natureza. E se esse é o processo de transformação da água, do líquido para o gasoso e líquido novamente, vem a pergunta: e por que chove mais em alguns lugares do que em outros? Vocês devem estar se perguntando agora, não é? Pois bem, isso é a interferência do homem, porque em uma floresta a transpiração das plantas com certeza será maior, esse ciclo está completo. Quando o homem desmata, faz ali uma cidade, não existem mais as plantas na quantidade certa para fazer esse processo. Então a interferência humana, quebrando o ciclo, tem consequências para o próprio homem. Isso a gente vai estudar mais lá na próxima aula, sobre como a gente está fazendo para cuidar da nossa água, como a gente está fazendo para cuidar do nosso planeta. Mas é isso, quebra todo o processo e uma vez o processo quebrado, tem consequências. E é isso que a gente está vendo aqui, transpiração das plantas, tirou a plantinha, como é que vai ter essa transpiração? Ela vai acontecer de forma bem mais lenta, não da maneira que deveria ser, tá bom? Vamos lá assistir o vídeo agora, lá nesse link que eu vou disponibilizar para vocês na Agenda Edu, porque é uma explicação dinâmica, com um vídeo bem legal. Assista lá e volta pra gente fazer atividade na apostila. Voltando agora na sua apostila ângulo, página 288. Vamos lá para a nossa atividade. O terrário, quando bem feito e cuidado, pode durar anos. Escreva 2 cuidados que devem ser tomados durante a sua montagem. Lembra de quando a gente estava montando o terrário? Então busque aí na sua memória todo aquele processo que a gente fez e escreva 2 cuidados, na verdade, tá bom?
Agora, questão 2. Na ilustração abaixo de um terrário, indique. Olha que legal esse terrário. É um terrário feito com garrafas PET. Que tal você fazer na sua casa? Vai ser bem divertido e você vai poder ficar observando durante anos. Fica a dica. Você vai indicar no seu livro, com setas vermelhas, lembre-se, setas vermelhas, o caminho da água que evapora, ou seja, da água que vira vapor aqui dentro do terrário. Marque com a setinha vermelha aqui dentro do desenho. Depois, com setas azuis, o caminho da água que precipita. Quando ela chegou lá em cima em forma de nuvem, quando ela se precipita, faz lá uma setinha azul, quando no retorno dela para o solo. A terceira questão, olha só, vocês vão ter que observar uma planta. Na sua casa tem uma planta? Observe ela também. Vamos lá? De amarelo, o local em que a água está sendo absorvida. Como que a planta absorve essa água para só então ela devolver ela para o ambiente? Onde? Marque lá de amarelo. Pegue o lápis amarelo, o pincel, pegue e marque nesse desenho como que as plantas absorvem a água. E de vermelho, você vai pintar a parte onde a água é transportada. Ok, ela absorveu. Por onde essa água passa? Para então devolver ela para o ambiente. Marque aí de vermelho. E, por fim, de azul, a parte que da planta em que há perda de água. Como que a planta devolve essa água para o ambiente? Marque aí de azul. Olhe todo o processo. Amarelo, água sendo absorvida. Vermelho, a água sendo transportada. E azul, a perda da água. Faça aí da terceira questão. E vamos para a questão 4. Essa questão 4 é uma cruzadinha, bem divertida. Eu sei que vocês amam fazer cruzadinha. Na primeira, qual é a camada de ar que fica ao redor do planeta Terra? Você responde aqui, depois verifica se ela vai se encaixar dentro do quadrinho lá da questão 1. Se ela couber direitinho aqui, há grande possibilidade da sua resposta estar correta. Assim você vai fazer com todas as 10 questões desse item 4, correto? Questão 5. Leia o texto, observe a ilustração e depois respondam as questões. Leia com bastante atenção. Rios voadores. Saiba mais sobre esse fenômeno. Leia com bastante cuidado todo esse texto e respondam. Como as nuvens formadas na floresta amazônica são levadas para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil? Lembram que a gente estudou sobre a formação das nuvens, como elas são formadas, os nomes que a gente dá a elas? Vai lá, exercita aí o seu cérebro, busca e responda a essas questões. Quando chove na floresta amazônica, o que acontece com a água da chuva? Tem tudo a ver com o nosso ciclo da água que foi explicado agora. Parte da chuva que cai no Brasil vem das nuvens formadas na floresta amazônica. Explica como são formadas essas nuvens na floresta. É isso que eu acabei de lembrar vocês. A gente estudou, fez até as nuvens lá com o nosso círculo. Lembrem aí, retome no seu cérebro e responda. E por fim, desenhe uma das formas de se proteger dos raios elétricos durante as tempestades. Para essa questão, vocês precisam ler esse pequeno textinho aqui da página 287. Não precisa se aprofundar muito, apenas para responder aquela questão, porque esses serão assuntos estudados posteriormente, tá bom? Olha só, respondam toda a atividade e enviem na Agenda Edu para mim até amanhã às 18 horas. Estou esperando a sua atividade para fazer a correção e devolver para vocês, tá bom? Beijos, até a próxima!